A nossa igreja em Pouso Comprido é uma igreja jovem, né? Nós temos muitos jovens e adolescentes. Né? E as crianças, né? Porque criança, você levanta a pedra, sai uma de baixo. A criança tem bastante. Ela aqui. Ela aparece. Né? Aparece. Mas através das crianças e dos jovens, a gente vai tendo acesso, né, às famílias. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui pelo Missões em Pauta. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco mais sobre missão. E olha só pessoal, nós já tivemos um episódio aqui onde nós conversamos com a missionária Alcione e como foi bom nós estarmos sentados à mesa com alguém que está lá no campo, desenvolvendo, a gente aprendeu muito. E hoje não vai ser diferente, hoje eu estou aqui de frente com duas irmãs que eu falo assim, ó, corajosas. É mais corajosa do que muitos homens por aí. Quero agradecer vocês pelo tempo que vocês estão dedicando. A gente percebe como é corrido o tempo de vocês, de atender, né, a muitas pessoas que às vezes querem conversar, querem levar vocês nas igrejas, por aí é muito difícil mesmo, de tanta correria que é. E o tempo que você está dedicando aqui, acredito que vai somar muito aí para o nosso conhecimento, para nós ajudar também a esclarecer um pouco mais sobre essa visão missionária. Seja bem-vindo, Anne e Camila, né? Isso aí, eu já estou emocionada aqui, pastor, obrigada pelo convite. É o primeiro podcast que a gente grava, então muito obrigada pelo convite, né? Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, a gente está com um pouquinho de vergonha ainda, um pouquinho de medo, mas vamos lá, a gente é forte e corajosa. A gente está mesmo agradecido, o nosso coração se alegra, porque é uma oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho, né, do trabalho missionário, de falar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo no campo, e é sempre um prazer. Que benção, que benção. Então eu queria conhecer um pouco mais sobre vocês, né? Quem é a Anne, quem é a Camila e como que vocês eram a vida de vocês antes dessa questão missionária? Começo? Bom, eu sou a Anne, né? Meu nome é Anne Caroline. Eu tenho hoje 40 anos, né? Não parece, viu, gente? Mas eu já tenho. E é bom frisar isso, né, pastor? Não parece, mas eu já tenho 40 anos de idade, né? Eu sempre servi na igreja, né? Então, desde criança, eu nasci num lar cristão. E sempre servindo na igreja, sempre trabalhando, né? Cantando, tocando, ajudando. A gente brinca que quando precisava bater massa lá na construção, a gente estava lá. Precisava fazer coxinha para vender, para levantar recurso, a gente estava lá. Sempre servindo ao Senhor, né? Na igreja. E sou formada, né? Fiz faculdade, fiz 2 faculdades, né? Uma licenciatura em Química e fiz também Química Industrial. Então, sou formada em 2 faculdades de Química e aos 35 anos o Senhor me chamou para deixar tudo e ir, né? Então, assim, não fui velha não, viu, irmãos? Não fui velha não, foi no tempo de Deus, né? Porque o Senhor estava nos aperfeiçoando, estava nos, né, guardando a gente, nos lapidando para a obra missionária. Então, aos 35 anos eu saí realmente para o campo missionário. Olha que legal. Eu sou a Camila, né, mais conhecida como Camilinha. Sou daqui de Assis, né, morei aqui, trabalhava aqui, fiz curso de estética, trabalhei com estética, trabalhei no comércio. Sempre uma vida normal, né? Uma vida normal. Na igreja, desde que eu me converti em 2003, sempre fui apaixonada por missões. Quando eu me converti, eu conheci missões. E aí eu sempre falei, quero isso para minha vida, mas também não via possibilidade, né? Não via possibilidade, mas chegou o tempo que o Senhor falou, não, é a hora. Eu tinha 23 quando eu me converti, eu fui para o campo com 40. Eu estou com 46, não parece. É bom destacar. Eu estou com 46 e quando em 2019 eu falei, não, eu vou deixar tudo e vou, né, fazer o curso de missões, porque quando nós fizemos era integral. Então não tinha como trabalhar, pagar o curso, né, e estudar. Não, tinha que deixar tudo. Eu falei, não, eu vou deixar e vou fazer o curso. E aí eu estava com 39 anos, eu falei, não dá mais tempo, né?
Falei, eu vou fazer, mas eu tinha um plano B. Falei, se não der certo isso, eu volto a fazer o que eu sempre fiz, né? Volto a trabalhar. Mas aí, com 40 anos, eu fui para o campo missionário e faz 6 anos e tem sido uma bênção. Como é que vocês se conheceram? Porque assim, ó, normalmente, inclusive quando a gente estava conversando sobre essa entrevista, eu falei assim, normalmente você vê um casal, né, um marido e mulher, né, indo para a missão, ou às vezes você tem um missionário que vai sozinho mesmo, né? Tem a Ingrid, né, que está na Plata Oceania, a Sara, e eles vão sozinhos, né, e vão desenvolver. Mas é diferente, né? Vocês duas, né, áreas diferentes, formações diferentes também, como vocês acabaram destacando aqui, e de repente vocês se juntam e começam algo que está dando muito fruto. A gente vai falar mais sobre isso. Como que vocês se conheceram? No CCM. No curso, na MISPA. Quando nós fizemos o curso em 2019, o curso de capacitação missionária da MISPA, era integral, então a gente tinha que morar aqui na base, né, durante 4 meses. E nós nos conhecemos aqui. Eu sou de Pirapozinho, minha família é de lá, né? E daí a Camila é aqui de Assis e a gente se conheceu aqui. E o nosso prático missionário foi para o mesmo lugar, para a mesma região ali. Nós fomos as duas para o sertão, né, de Pernambuco. Então, o nosso prático foi para lá. E quando nós estávamos realizando o primeiro culto na praça do povoado, onde a gente, né, serve hoje, que é Poço Comprido, dia 2 de agosto de 2019, o Senhor falou comigo e falou com a Camila. Eu quero que você cuide e ame desse povo. Ame esse povo, né? E o Senhor nos tocou ali. E foi ali que a gente uniu forças, né? E falou, vamos. Eu acredito que nós somos as primeiras missionárias a ser enviadas em dupla, assim, né? Sim. Normalmente as solteiras vão sozinhas, né? Sim. Quando é casado, tá a família, vai a família, mas quando é solteiro, normalmente vai sozinho. Eu acho que eu e a Camila, nós fomos as primeiras. Em dupla, que legal. Até tinha, quando a gente estava lá no prático, né? A gente ficou na casa de um casal de pastores que estavam lá no povoado onde a gente estava. Eles falaram, olha, é muito difícil a MISPA liberar 2 missionárias para o mesmo campo. Ele falou, mas a gente entende que é necessário ir de 2 em 2. Sim. Né? Jesus, quando ele mandou os apóstolos, foi de 2 em 2. Então vamos seguir as escrituras aqui. É mais fácil. Então, a gente já tinha esse argumento, né? Se alguém falasse alguma coisa, mas Deus, ele não une pessoas, né? Deus, ele une propósitos. E Deus tem um propósito, né? A gente sempre fala que enquanto a gente tiver esse propósito, a gente vai caminhar junto enquanto Deus tiver isso para nós. Mas se um dia Deus direcionar cada uma para um canto, também, né? A gente está, né, na dispensação do Senhor. Vamos obedecer. É bom, né? Estar dentro da vontade de Deus, né? Mas eu confesso, pastor, que assim, nós no campo, né, nós tivemos muitos momentos difíceis, porque quando nós fomos para o campo, em janeiro de 2020, logo no mês de março de 2020 já começou a pandemia, né? Então foi muito difícil para todos, né? Para todos foi difícil. E eu louvo a Deus pela vida da Camila, por estar comigo nesse, né, servindo junto, porque uma apoia a outra, uma ajuda a outra, a gente ajuda espiritualmente, emocionalmente, né, financeiramente. Nós juntamos os recursos, né? Sim. Pessoas que me abençoam, outras que abençoam ela. Então a gente junta tudo e nós temos servido juntas com muita alegria. Entendi. A gente vê uma importância muito grande na formação, né? A gente esteve conversando com a outra missionária aqui e ela falou sobre essa importância dessa capacitação, né? Como que isso ajuda quando você chega lá. Porque quantos missionários foram e acabaram retornando e voltaram muito frustrados, né? Então isso ajuda muito. E hoje, olha só, vocês se conheceram aqui no CCM, dentro de uma capacitação missionária, e hoje vocês estão sendo, de certa forma, uma referência, ajudando também na orientação de outros missionários que estão se capacitando. Como que está sendo isso para vocês hoje, sendo hoje umas... Assim, pra gente que tá lá na igreja mesmo, assim, muita gente fala de vocês. Então, tipo assim, o trabalho de vocês está sendo muito relevante mesmo, sendo uma referência que eu acho, assim, tá mudando a vida de muita gente. Inclusive, assim, cara, como que a gente tem que encarar a obra missionária? Eu acho que tá mudando muito. Você não tem ideia de como, assim, às vezes o pessoal fala do trabalho que você desenvolve, compartilha, mostra lá pra gente, né? Fala, olha, cara, elas podiam vir aqui uma hora. Por isso que eu falo, é muito difícil pra vocês. Mas... como que é para vocês hoje estar ajudando, orientando, né, participando dessa capacitação de outras pessoas que estão ingressando na obra missionária? É um privilégio para nós,
A gente gosta muito de participar do CCM, né? Então nós viemos o ano passado, trouxemos um jovem de lá, né, para fazer, ele fez, né, o EAD, depois veio, esse ano a gente está aqui de novo, trouxemos mais uma jovem, então é muito bom poder compartilhar, né? E o treinamento é essencial, porque aqui, quando a gente está na base, a gente vai ouvir testemunhos, nós vamos ouvir os professores, nós vamos, e o principal de tudo, começar a ouvir Deus de uma maneira diferente. Deus começa a despertar conexões e despertar em nós coisas diferentes. Cada vez que a gente vem para cá, para nós é um renovo, né? Esse tempo aqui na base, para nós, fora poder compartilhar, é um renovo para nós. A gente vem muito cansado do campo, às vezes na correria lá, e aqui é corrido também, mas é uma correria diferente, né? Aqui a gente tem um renovo, a gente está conversando com os nossos amigos, com os alunos, esse compartilhamento de histórias, as conexões que são criadas aqui é extremamente importante. E o estudo mesmo em si, né? A capacitação, você tem que ir para o campo capacitado. Então a gente vai colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo nas aulas. Sim. Né? O que acontece? Muitos missionários acham que não, eu tenho o meu chamado, então eu vou para o campo. Chega lá, vou fazer tal, aquilo que Deus está me direcionando. Mas é importante estudar. Você tem que estudar. Você precisa estudar, entender. E quando Deus direciona a gente para um lugar específico, você precisa entender a cultura do lugar, você precisa entender aquele povo e você precisa amar aquele povo. Você tem que amar aquele povo. Porque quando você ama o lugar, quando você ama o povo, as coisas vão acontecendo. E aquilo que a gente foi aprendendo no curso, a gente vai colocando em prática. Vai colocando. Para nós é um momento de renovo, de refrigério, de estar aqui, de compartilhar, de ouvir, né, também. Porque os alunos, muitos alunos aqui, alguns também já servem, né, nas suas igrejas locais, já tem algum projeto, já faz alguma coisa relacionada à missão, que a missão é de Deus, né? Então alguém já está desenvolvendo alguma coisa e a gente vem, a gente pega, né, as ideias, a gente ouve uma aula de novo, a gente se renova, né, cara? A gente vem, a gente pode compartilhar com eles também um pouquinho do que Deus tem feito, né, na onde nós estamos servindo. Então, para nós é sempre muito especial estar aqui na base, estar na MISPA e com a moçada aí, que é uma delícia, né? Não, é muito legal. A gente chegou aqui, a gente conversou com os missionários e a gente foi descobrir que eles eram argentinos, né? Sim. Gente do céu, aí eu falei, meu Deus, eu não vou entender o que eles falam. Aí tipo assim, nós entendemos alguma coisa, mas é muito legal, né? Legal. Eles estão também muito, assim, alegres, né, por estar aqui. É muito importante para nós estarmos aqui. Essa turma tem argentinos, tem os indígenas, tem moçambicanos, tem um casal que está com um filhinho aqui também, o Mica. Uma turma diversificada, né? A gente está aprendendo muito. A gente está aprendendo muito aqui com eles. A gente mais aprende, na realidade. Sim. É bom esse encontro, essa comunhão que a gente vai aprendendo, né? Então, deixa eu entender. Então, vocês acabaram indo para o sertão, dentro já do aspecto da capacitação missionária ali, isso levou vocês a conhecer o sertão no primeiro momento, assim, né? E aí a decisão, como vocês já compartilharam aqui, nasceu ali no coração, o desejo, Deus falou com vocês, para vocês amar aquele povo. E quando vocês foram para lá, eu acredito que a realidade nossa aqui é bem diferente, porque após em Assis é uma alegria aqui, é uma beleza. Mas quando você chega naquele lugar, é uma realidade completamente diferente. E quanto ao medo, à insegurança, como é que ficou? A gente tem até hoje. Até hoje a gente tem esse friozinho na barriga, né? Até hoje, e realmente é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Porque logo quando a gente termina o curso, a parte teórica, você pode escolher algo que o Senhor te direcionou para fazer o prático, né? Sim. E nós fomos para o sertão, né? Então, assim, esse friozinho, o medo, como é que vai ser? A gente chegando lá. Eu, quando cheguei lá, no segundo dia, eu queria ir embora. Eu falei, meu Deus, como que as pessoas vivem aqui, né? Muito diferente. Porque não tem saneamento básico,
né? Por exemplo, o chuveiro da nossa casa, o ralo sai no meio-fio. Sério? Não tem. Sai no meio-fio na rua ali, né? Então a água do chuveiro sai no meio-fio. Então não tem saneamento básico, não tem torre de celular. E aí alguns pontos assim específicos que você consegue pegar uma operadora. Especialidades médicas, para a gente conseguir aí um especialista médico, a gente tem que andar 100 quilômetros, 200 quilômetros, quando não consegue, tem que ir para Recife, né, 700, 800 quilômetros da onde nós estamos. Então, assim, os nossos amigos falavam, meu Deus, vocês são doidos, né? O que vocês vão fazer lá, né? E as pessoas, nossa família, muito preocupadas, né? Porque realmente é tudo muito difícil, né? Diferente, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia que nós tínhamos aqui. E daí a única coisa que eu consegui dizer para minha família e para os meus amigos é, olha, se Deus não cuidar, quem cuida? Né? Porque Aí você jogou Deus na jogada. eu falei, poxa, se Manda Deus... pra ele de volta, né? Ele chamou agora. eu falei, olha, se Deus não cuidar da gente, quem cuida? Né? E aí isso acalmou o coração da minha família, da nossa família, né, cara, dos nossos amigos, né? Isso gera uma tensão muito grande, né, para eles, assim. E deixa eu perguntar para vocês, qual que é a região que vocês estão atuando lá? E como que nasceu o projeto, né? Qual é o nome desse projeto? Qual que é o público que vocês procuram alcançar? A gente está no Pernambuco, é o sertão do Pernambuco mesmo, é o finzinho ali, né, divisa com o Piauí. Então, nós moramos em um povoado, né? Lá é considerado zona rural, chama Poço Comprido. E o município é Santa Filomena. Então, o nosso povoado do município fica a 12 quilômetros. Só que 12 quilômetros de estrada de chão, né? Então, é estrada de chão. Como a Anny disse, não tem torre de celular. Se o carro quebrar, a gente espera alguém passar para dar uma ajuda. É serra, é ribanceira, riachos, quando chove, né? Quando chove. Uma ida para lá é uma aventura. É uma aventura mesmo. E a gente está ali servindo, e o nosso povoado a gente fala 300 habitantes, mas não tem, tá? Em torno de 80 famílias ali no povoado. Então, sabe aquelas coisas de novela que você vê a igrejinha, né? A igreja católica no centro, a pracinha, as casinhas em volta? É assim o povoado. O cenário deve ser de lá. É aquilo ali. Onde a gente mora, né? Como a Anny disse, não tem saneamento básico, nada. E também não tem fast food. Não tem lanchonete. Você falar pra mim do que você mais sente falta, fast food, ligar e a comida chegar. Vai ouvindo isso aí, Nicole? Porque lá não tem uma lanchonete. Você fala assim, ó, acabou o culto, a gente fala, vamos sair pra comer. Lá não tem. Vamos comer uma coxinha, vamos comer um pastel. Lá não tem. Onde a gente mora, não tem. Se a gente quiser comer alguma coisa assim, a gente vai pro povoado de Socorro, que é 6 quilômetros, ou para o município, né? Sim. Para Santa Filomena. Então lá é um lugar que não tem nada mesmo. Não tem. E o público-alvo nosso lá são todos, né? A gente alcança todo mundo, mas a gente tem uma facilidade com os jovens. Sim. A nossa igreja em Poço Comprido é uma igreja jovem, né? Nós temos muitos jovens e adolescentes. Né? E as crianças, né? Porque criança, você levanta a pedra, sai uma de baixo. A criança tem bastante. Ela aparece. Né? Aparece. Mas através das crianças e dos jovens, a gente vai tendo acesso, né, às famílias. Mas a maioria ali, no nosso público ali na igreja, é muito jovem. Muito jovem, criança, adolescente. Criança e jovem, assim, adolescente, tem muito. Hoje a gente não está só liderando, pastoreando a igreja de Poço Comprido, né? Hoje a gente também está pastoreando a igreja em Santa Filomena. Então a gente está com as duas igrejas. Então a gente tem Quando eu falo para vocês que tem que ter muita coragem, é muita coragem. São duas igrejas. Nós estamos pastoreando Poço Comprido, nós começamos na praça, né? Tocando violão, uma caixinha de som, fazendo os cultos ali, as pessoas se achegando, a gente
e né, ia se aproximando. Depois, quando veio a pandemia, não podia mais aglomerar. Então a gente ia de casa em casa com o projeto LBF, lendo a Bíblia com a família. Olha. E aí a gente chegava e sentava ali, a gente falava, olha, 15 minutinhos, a gente só quer ler, orar com você e nós já vamos embora. E a gente começou assim, devagarzinho, de manhã, à tarde e à noite, né? Tinha as famílias que escolhiam o horário melhor. Foi conquistando o coração. E daí, assim, Deus foi movendo, né? De tal maneira que às vezes a gente chegava numa casa para fazer a leitura bíblica, a oração com eles, tinha 10, 12, 15 pessoas esperando a gente. Olha, a igreja está reunida. E a gente com medo, sabe, da vigilância passar ali, e a gente passava, né? O carro da vigilância passava. Falei, Anne, se passar aqui e ver, nós vamos presa. Igual os apóstolos, sendo levados presos, porque pregava. Mas e aí a igreja foi nascendo assim, né? E Santa Filomena já é uma igreja que já tem 14 anos, né? Mas o pastor que estava lá, ele teve que assumir um outro campo, e aí o pastor Florencio pediu para a gente assumir Santa Filomena também. Então a gente já está ali com os 2 campos há mais de 2 anos, né? Com as 2 igrejas servindo ali nos 2 lugares. Que legal. Dentro desse público de vocês, quais são assim, as maiores necessidades dele e qual que é a rotina de vocês para vocês ajudar a atender essas necessidades que às vezes, as demandas que às vezes acontecem mesmo, né? Dentro dos projetos ou até mesmo ali o pastoreio da igreja. Sim. O projeto que Deus colocou no nosso coração é o Semeando no Sertão. Vamos fazer propaganda? Vamos lá. Pastor. Depois você vai ganhar uma de presente. Nicole, mais uma camiseta aí. O projeto Semeando no Sertão. E dentro do projeto Semeando no Sertão, nós temos outros projetos, né? O projeto 5 Pães e 2 Peixinhos, que é abençoar famílias com a feirinha, cesta básica, o alimento. Nós temos o projeto de futebol com as crianças. Hoje o projeto atende 37 crianças, se eu não estiver enganada. Meninos e meninas, né? De 4 a 14. Isso, de 4 a 14. É lindo, eles fazendo polichinelo aos pequenininhos. Vamos lá, aquecimento. Sabe? Nós temos o projeto de perfuração de poços artesianos. Sim. Hoje nós já temos 9 poços artesianos perfurados lá. E a nossa estatística lá para a nossa região é bem difícil, porque a cada 10 poços perfurados, 6 não dá água. Não dá. Você perfura lá 100 e poucos metros, não dá água. 3 dá água muito salgada, a ponto assim de corroer o cimento, né? Não dá para plantar, os animais não conseguem beber, muito ruim a água. E 1 dá água boa, né? Dá uma água que você pode plantar, pode cultivar, pode até beber, né? E dos 9 que nós já perfuramos lá, pastor, para honra e glória do nome do Senhor, os 9 deram água e água boa. Aqui eu tenho uma curiosidade sobre isso, né? Até a primeira vez que eu ouvi falar de vocês, foi o pessoal falando, não, é as meninas lá que furam poço. O nome não tinha nome. As meninas do poço. As meninas do poço. As meninas do poço, né? Aí, vê assim, a gente sabe que a realidade do sertão realmente é um lugar que às vezes necessita muito, né, desse bem comum, né, que hoje é tão, que a gente usa tanto aqui. Como que nasce essa ideia de vou furar um poço? Só que a gente sabe que furar um poço não é barato, a gente sabe que é muito dinheiro envolvido nisso aí, às vezes, né, não sei como é que isso acontece com vocês, a gente sabe que é claro que é a mão do Senhor sobre vocês, mas que vocês já conseguiram realizar isso algumas vezes, né? E é fantástico. Eu cheguei a ver um vídeo de vocês celebrando. A gente entra embaixo da água. Então, como que isso nasceu, né? Essa ideia de vamos furar poço aqui, gente? Não, tem que ter muita fé. Assim, sei lá, parceiros, como é que foi isso? Nasceu no coração de Deus, porque a gente a gente nunca nem pensou, né? Não tínhamos pensado nisso. Era a escassez de água, ainda né? Até hoje é real. Já faz 2 anos que não chove lá, então as barragens, os barreiros, né? Porque lá não tem água encanada. Então é o caminhão-pipa que pega num barreiro, que eles chamam, né? Num açude, e leva para as casas. Então enche a cisterna. Quem ainda tem o privilégio de ter uma bombinha para poder encher uma caixa d'água e ter água ali no chuveiro, na pia, legal. Mas a maioria no balde, né? Tudo
tomar banho de Banho de balde. Esse de novo, Nicole. Banho de canequinha. Vamos levar a Nicole para lá. Meu Deus. Então a escassez da água é realmente uma verdade no sertão. E isso não era algo no nosso coração, né, Cá? Assim, Surgiu, né? Surgiu para nós. Chegou um pastor lá e falou: olha, tem uma pessoa que quer perfurar um poço, mas tem que ser num terreno que seja da MISPA. E a gente tinha comprado 4 terrenos na época. Sim. A gente estava com 4 terrenos, com um projeto, né, para construir lá. E aí nós falamos: vamos tentar no terreno da igreja, onde vai construir. Aí levamos o marcador lá, né? Tem um marcador que vai, gente, é com aquela tecnologia. tecnologia do pauzinho de goiaba, mameleiro, Uma goiabeira. faquinha de goiaba, de mameleiro, que eles falam, né? E aí vai assim, aí quando chega num lugar ali que tem água, ele aponta para baixo, assim mesmo, né? Gente. Mas esse marcador nosso é interessante, porque ele não vai nem com pauzinho, com nada. Ele vai com o pé, ele olha, ele pega o solo, a rocha, ele vai pisando. Aí ele foi e falou: ali naquele canto é de vocês o terreno? Eu falei: é. Ele falou: ali tem água. Ele falou: mas vai dar água profunda, com 70 metros e tal. Amém, já era uma esperança, né? Porque a gente é sempre na expectativa. Primeiro é o marcador ir e falar que dá água. A segunda é perfurar e dar água. E a terceira é dar água boa. Né? Então é um processo. São várias expectativas. Vários processos de oração, né? Porque é tudo na base da Senhor, oração. que essa água seja boa aqui. E aí, quando falou isso, nós perfuramos e todo mundo no povoado falava: essas crentes, né? Eles falam as crentes. Essas crentes são doidas, não vai dar água, aqui não dá água. Esse lugar velho aqui não dá água, não dá. E nós começamos a orar. E colocamos a igreja para orar mesmo. E oramos. O dia que foi perfurar foi um evento, tinha mais de 60 pessoas no local ali. E aí começou a perfurar, tal, com 34 metros, jogou água. Gente. Uma alegria, gente. Uma alegria. Todo mundo dando glória a Deus. E tem lugar que dá 70, como você falou, né? Imagina, com 34. 34 deu água. E aí começou esse negócio de perfuração de poços. Só que a gente não sabia como funcionava nada. E perto de nós ali no Piauí, em Betânia, tem o Instituto Novo Sertão e tem o Zé da Água, que é conhecido assim porque ele perfura poços. Perfura vários poços ali também, missionário. Missionário também. E aí nós fomos. A gente é muito cara de pau e curiosa. A gente vai aprender com quem sabe. E a gente não entendia, então vamos procurar quem sabe e vamos aprender. E a gente foi aprendendo com ele e nós fizemos uma parceria e quando ele tinha recurso para poços, ele ligava para nós: meninas, ó, tem um poço aqui, vocês têm lugar para perfurar? Temos. E aí foi, né, perfuramos, quantos poços? 3, né? 3 poços. O primeiro poço foi na igreja, no terreno da igreja de Poço Comprido. Depois conseguimos mais 3 e aí surgiu o projeto da agricultura familiar. Que nós vamos perfurar um poço onde? Numa roça. Sim. Roça de quem? Né? Como que vai funcionar isso? Então a gente geralmente perfura na roça de alguém que já faz parte, né, da igreja, caminha com a gente. E nós temos todo um critério para perfurar. Então não é só a água, a família tem que produzir. Ah, sim. Tem que ser uma família familiar, já é outro projeto. É outro projeto. É outro projeto que está aliado a isso. Está aliado à perfuração dos poços. Dos poços. Aí tem, pra gente perfurar, a família tem que produzir. Então aí a família vai produzindo, né? Então, bicho, horta, lá a gente tem dificuldade com verduras. A gente não consegue comprar lá. Hoje nós já temos as nossas, tem 2 hortas, né? 2 famílias produzindo mesmo. Então tem a horta, então a gente sempre tem ali o alface, né? Tem tomate, beterraba, eles plantam de tudo. Cenoura, beterraba, pimentão, pimenta de cheiro, batata, cebola. Essa produção deles, aí quando vocês falam que eles têm que produzir,
para eles? Para eles. Ou tem algum vínculo com esse projeto de vocês? Tem um vínculo, sim. A gente faz isso para até mesmo eles terem uma responsabilidade, né, na utilização dessa água. Eles precisam ser uma família produtiva, né? Então, de tudo que eles produzem, uma pequena porcentagem eles repassam para o projeto. E aí, no caixa do projeto da agricultura familiar, nós vamos juntando recursos para mais perfuração de poços, né? E materiais que a gente fornece também, né? Então, sombrites, telas, caixa d'água, a gente vai fornecendo o primeiro material para eles darem início aí às hortas. Sabe o que me chama a atenção bastante nesse trabalho de vocês? É porque, assim, eu lembro de uma pregação do pastor Esdras, até do outro pastor, do Luiz, acho que era da África, lá, algo que ele falou interessante nas pregações. Ele falou assim, que o evangelho ele muda a realidade de um lugar. Exatamente. E às vezes a gente acha assim, eu vou só pregar, eu vou só falar de Deus. E às vezes você precisa colocar a mão na massa para ajudar na realidade. E eu acredito assim, o que chama a atenção nesse projeto de vocês é porque vocês estão aliando duas coisas importantes, que é a pregação do evangelho, que vocês começaram, como vocês falou, indo nas casas, lendo a Bíblia com as famílias e tal, mas se dispor também a mudar a realidade da vida das pessoas. E isso eu acredito que é uma das marcas do avivamento, né, que a Bíblia fala, porque quando você vê todas as histórias de avivamento, sempre, além de ter aquele arrependimento das pessoas, a criminalidade diminuía, as pessoas começaram, tipo assim, tem histórias que até os policiais não tinham o que fazer, porque, tipo assim, e quando a gente vê uma realidade tão difícil dentro do sertão, e vocês ali pregando o evangelho e ao mesmo tempo desenvolvendo projetos lá dentro, e esse projeto mudando a vida de pessoas desacreditadas, você vê a mão de Deus nisso. Então, tipo assim, essas crentes são doidas, são loucas, não tem água aqui, mas o que é impossível para Deus? Mas tudo isso eu vejo assim, que é essa disposição de vocês, que quando Deus vê isso, ele fala, eu vou fazer um milagre aqui, entendeu? Então eu vejo assim, que como que Deus tem feito coisas através da vida de vocês, e eu falo assim, às vezes dentro da nossa realidade a gente é bem preguiçosinho, a gente é bem preguiçosinho de vez em quando, porque tem muita coisa que dá para fazer. Por exemplo, essa forma, eu acho que é uma estratégia muito boa de você pregar a palavra, lendo a Bíblia com as pessoas, e às vezes a gente fica com medo de ir lá, qual vai ser a reação das pessoas, né? Mas de algo simples, essa estratégia simples, vocês conseguiram conquistar pessoas, hoje estão conseguindo ajudar, e isso assim, de certa forma, eu acredito que está sendo e continuará sendo uma referência, né, daquilo que Deus ele vem fazendo. Quando a gente fala do Evangelho, deixa eu perguntar para vocês, qual que é a realidade assim, espiritual, né? A gente já viu que socialmente lá é bem complicado a situação ali, né? Existe alguma resistência ao Evangelho, que a gente tem, às vezes tem alguns lugares, principalmente lá pro lado do sertão também, que o pessoal fala que é bem difícil, às vezes, para você pegar, né? Os desafios culturais, assim, como é que tá sendo isso lá? Hoje talvez esteja um pouco mais para vocês, não sei, né? Os desafios são vários aspectos, né? A cultura, a tradição do lugar, né? Outras religiões, né, é um desafio, outras denominações. A gente é difícil, né, para nós, porque a gente fala que o evangelho ele é puro e simples, né? A gente não precisa complicar as coisas, né? Então, quando a gente chegou lá, por exemplo, a gente usa esmalte, né, usa brinco, daí as pessoas falam, não, vocês não são crentes, não. Não é possível. Não, vocês, só a cor do seu cabelo. Usa bermuda. Mas elas falavam mesmo? Falavam, porque, por exemplo, lá, se um jovem jogar futebol, ele é pecado de morte. Então, assim, algumas religiões lá, algumas denominações, né, eles têm essas doutrinas, né, e é muito pesado, é um peso, né, para eles. Então, assim, eles ficam com essa resistência em conhecer o evangelho, porque ele fala, não vou poder mais jogar bola. Não, vou parar. Vou parar. Não vou fazer nada. Daí eu cheguei lá com o cabelo meio vermelho, assim, né, Para ajudar. e aí logo eu montei um time de futebol feminino, né? Ó, a gente tem 40 anos e ainda joga bola. A minha religião pode. A minha religião permite. Né? Então, assim, a gente teve que quebrar mesmo alguns julgos, assim, né, desnecessários. E isso, pastor, é só com o tempo. Essas barreiras, elas são quebradas com o tempo.
Nós chegamos numa situação lá que eles queriam fazer um culto na praça para dizer que mulher não pode pastorear a igreja. Não pode estar na liderança. Mulher não pode ser líder na igreja. Nisso eles já estavam atuando. Sim, já. Isso. Então, assim, as dificuldades foram gigantes, né? 2 mulheres, aí eles falavam assim, mas o que vocês estão fazendo nesse lugar, velho? Vocês vieram fugida lá de São Paulo, né? Vamos fazer uma pesquisa. Então, 2 moças bonitas aqui, solteiras, nesse lugar que não tem nada. Vocês não têm homem? Vocês não têm marido? Era assim. Sério? Esse era o tipo de pergunta. Até hoje é. Mas vocês não têm homem? Não é marido? Vocês não têm? E cadê o homem de vocês? Não, a gente não tem marido, né? Ainda não, né? Foram grandes barreiras, assim, né? E isso só foi quebrado quando eles começaram a nos conhecer. Relacionamento. Relacionamento. O evangelho é relacionamento, né? A gente fala muito isso, né? Quando a gente vem aqui falar com os alunos do curso, né? Que as pessoas nos perguntam, evangelho é relacionamento. Olha, para você ter ideia, a gente sentava na calçada da nossa casa, partia uma melancia. E aí ia chegando as pessoas, as crianças, ô tia, dá uma. Dá um pedacinho, tia? Dou, senta aqui comigo. Senta aqui. Daí a mãe vinha atrás do menino, né? O menino, senta aqui, vamos chupar uma melancia. Assim a gente começou a conquistar. Relacionamento, né? De pouquinho em pouquinho, na casa deles, depois eles já abriam a porta das casas para nós entrarmos. E o Senhor for fazendo. É um povo receptivo, né? Sim. Sertanejo, ele não tem muita coisa, mas aquilo que ele tem, ele divide. Se você chegar lá, ele tiver um ovo para comer, ele vai dividir os pedaços, mas você não sai de lá sem nada. Sem comer alguma coisa, sem tomar um café, sem sair com uma galinha, com um pedaço de galinha, com um pedaço de bode. Dá um pé na galinha aí. Um beijo. Peraí, minha filha, que eu vou fazer um cuscuzinho aqui. Peraí, você leva. Não, mas você leva e come. Então, é um povo receptivo, é um povo amoroso, né? Isso. O nosso povo. Eu já sou nordestina, eu já falo gente, eu já falo. A gente já fala nordestinês. A gente já fala, vamos pra colar, né? Bora Marreu, a gente já tá falando igual eles. Que alegria a gente poder ouvir esses testemunhos de vocês, né? Dentro desse tempo, assim, houve algum momento, assim, muito difícil que vocês chegaram a repensar ou nunca passou assim, falou, vou repensar? Pensamos em desistir? Desistir, você olhar para tudo isso e você falar assim, não, sabe, o peso emocional, sei lá, talvez a saudade da família, ou algum acontecimento possa ter pesado muito. Toda segunda-feira a gente já pensou em desistir? Toda segunda-feira. Começa segunda-feira. A gente vai revezando em casa. O dia que uma quer desistir, a outra fala, não é seu dia, não. Vamos. Olha pra outra e fala assim, minha filha, você queimou as carroças, você vai voltar como agora? Vai pegar cinzas como não tem jeito. Mas muitas vezes, né? Principalmente, acho que até quando a gente chegou, foi pandemia, foi muito difícil, né? A gente perdendo, né? Eu não conseguia ficar nos grupos que eu tinha daqui de Assis, né? Porque toda hora morria alguém conhecido, perdia alguém, era um amigo, era um parente. Então foi uma época difícil. A mãe da Anne ficou muito ruim com o Covid. Então aquela hora precisa ir embora, tem que. Mas aí você fala, o que eu vou fazer lá? Não vai adiantar. Eu vou ajudar, né? Situações do nosso dia a dia também, né? Emocionais, espirituais, é uma batalha. A gente já enfrentou batalhas espirituais, assim, né? Da gente estar na nossa casa, assim, escutar demônios, assim, ó, em cima da nossa casa, sapateando, pastor. Sério? Da lâmpada da nossa casa, que é só um fiozinho pendurado, assim, né? E um soquetezinho, balançar, assim, a gente orar da meia-noite às 4 da manhã. E nós sabíamos que aquilo era batalha espiritual. Né? Então, assim, as batalhas são diversas, nós lidamos com vários tipos de pessoas, de situações, né? Então, já teve dia, assim, de você fala, meu Deus, né? Que saudade da família, dos amigos, né? Sim. Então, mas aí a gente ora, a gente chora, a gente fala, não, já queimei as carroças. Já queimei, não dá pra olhar pra trás mais, não. Às vezes acontece algumas situações, né? Até mesmo na igreja, você fala, meu Deus,
né? A gente faz e parece que a gente não faz nada, mas de repente chega alguém, uma palavra pra gente, um jovem, um senhor, uma senhora lá, vem com uma palavra, você fala assim, olha, já valeu a pena. Te dá força, né, Pra continuar. E era tão interessante isso que você falou, eu aqui, voltando aqui, pensando na questão da comunhão, que você falou do relacionamento, né? Eu pensando esse dia, estudando sobre o assunto sobre comunhão, e a comunhão, às vezes as pessoas acham que é apenas estar perto das pessoas, assim, né? Mas não, a comunhão é participar da vida das pessoas. Sim. E eu acredito que o que tem mudado a realidade lá é essa participação, que muitas vezes a gente tem um ajuntamento de pessoas, mas não tem uma comunhão. Porque às vezes você não conhece, você conhece o irmão de vista, mas você não conhece a realidade da vida dele. E às vezes é aquela pessoa que está precisando de um abraço, é aquela pessoa que está precisando de uma palavra, e às vezes a gente não está na comunhão. E eu acredito que o crescimento da obra de Deus, acho que se dá muito nisso, porque vocês desenvolveram essa comunhão com a população em si, né, e aliando isso com a pregação do Evangelho, porque foi a primeira coisa que vocês fizeram quando chegaram lá, depois entraram já com as oportunidades surgindo, os projetos foram acontecendo, né, e dentro desse tempo, teve algum testemunho, alguma coisa assim que vocês olhou para aquilo e falou assim, gente, valeu a pena, né? De desistência agora, né? Sim. Claro, a gente já pensou em alguns momentos assim, mas quando você olhou para aquela situação, para aquele testemunho, você olhou e falou assim, valeu a pena. Já tô chorando. A renúncia. Já tô chorando. São vários, né? A gente... Ai, quanta coisa sobrenatural e quanta coisa natural dos detalhes a gente tem vivido. Nós temos vários testemunhos, mas tem um que é o da Fátima, né? Da Fátima, a Fátima é a nossa maninha lá, né? Sim. É a nossa vizinha e ela é a nossa maninha. A gente chama ela de maninha. Ela cuida de nós, a gente cuida dela, né? A gente acabou se conectando muito e quando nós chegamos lá, a Fátima, ela bebia, ela fumava, andava de roupinha curta, né? Vivia no clube, lá eles falam clube, né? São os bares onde tem música, eles dançam. E a Fátima vivia nessa vida, né? A filha dela, Thaís, com 13 anos, grávida. Aí a Lili mais nova, a Thaís barriguda, a Fátima chegava bêbada, né? E aí a gente sempre, Fátima, você precisa de Jesus. E a gente foi. Mas mais do que falar, com a Fátima foi esse momento de comunhão, foi o relacionamento, não foi o falar de Jesus, foi demonstrar Jesus, né? Sem o julgamento. Olha, você precisa ir para a igreja, você tem que se converter, você tem que parar de beber, não. Então foi o nosso relacionamento com ela, a gente conhecendo a realidade dela e ela nossa. E a Fátima foi se aproximando, e ela tem a casinha dela lá e a casa dela caindo aos pedaços mesmo, era a pior casa que tinha, né? Casa de barro mesmo, né? E aí a Fátima se converteu, ela parou de fumar, parou de beber, começou a ir para a igreja. E um dia deu uma chuva muito forte lá, em Poço Comprido, a Anne estava na casa dela, né? Que é coladinha, as casas lá são coladas, né? Nem tem janela. É a porta da frente e a do fundo, porque é uma casa coladinha com a outra. E a Anne estava lá e uma chuva, ele falou, vocês vão tudo para casa, para minha casa, porque não dá para ficar aqui, a casa estava caindo. Estava caindo. E aí elas ficaram em casa, depois arrumamos um lugar, a comunidade se mobilizou ali para reformar a casa dela, para fazer o telhado na realidade. E aí quando foi fazer o telhado, caiu tudo, não tinha jeito. Não tinha o que fazer, né? Gente, aí nós, nenhuma. Aí nós falamos, não, então já vai cair tudo, só ficou as 4 paredes que tinha dentro, nós derrubamos, a população se uniu, né? A comunidade se uniu, os jovens da igreja, e a gente conseguiu mobilizar todo mundo, levantamos o dinheiro e fizemos a casa dela, com banheiro, porque não tinha banheiro, o sonho dela era ter um banheiro. Olha que legal. E a Fátima veio para a conferência com a gente em 2023, ela veio para cá para a conferência, ela deu o testemunho dela, falou que o sonho dela era ter um banheiro na casa dela. Então a gente olha assim para a vida da Fátima e a gente fala, já valeu a pena. Uma vez nós estávamos num estudo bíblico
E a gente falando de Jesus, né, ensinando sobre Jesus, porque Jesus para eles lá era um quadrinho na parede que eles tinham de um homem com cabelo castanho, comprido, os olhos azuis, barbudo. Eles falaram, isso aqui, quem é Jesus para você? Ah, isso aqui do meu quadrinho aqui, esse é meu quadrinho. Tem o quadrinho dele. E tinha mais um monte de outros ali, né, na parede dele. E a gente ensinando sobre Jesus, e aí um jovem falou assim, ei, a missionária, eu quero fazer uma pergunta aqui. Para mim passar para a lei dos crentes, né? Para a lei dos crentes. Para a lei dos crentes. Eu posso beber ainda? Se eu passar para a lei dos crentes, eu posso beber? Eu falei, pode beber. Aí ele coçou assim, ele falou, mas não estou entendendo. Né? Porque a gente tenta levar um evangelho, como a gente diz, puro e simples, sem peso, sem julgo, sabe? E daí ele falou, ei, missionário, mas eu vou poder ir para os cabaré. Né? Os cabaré, os clubes onde eles vão, aí tem prostituição, dança, bebida, tudo. Falei, pode, se você quiser, você pode. Ele, não estou entendendo não. Aí que eu não entendi. Daí eu falei para ele, olha, se eu quiser, eu posso sair daqui desse culto de estudo bíblico agora e ir com você ali no bar beber. Se eu quiser, eu posso ir ali tomar uma pitu, uma bebida, uma cerveja com você. Aí ele falou, não estou entendendo não. Aí eu falei assim, eu só não vou porque eu não quero. Eu não quero desagradar o Espírito Santo que habita em mim. Eu não quero entristecer o Espírito Santo que habita em mim. Mas poder, você pode. E aí ele... Não foi aquela coisa, não pode, não faz. E através dessa maneira da gente lidar com as coisas, né, apresentar um Jesus que, se estivesse nos nossos dias de hoje, ia jogar uma bolinha com a gente. Né? Então, muitos se achegaram, sabe? A gente chegar ali para fazer a leitura com as famílias, né, contando mais um testemunho, né, de algo que marcou. E um senhor perguntar para nós assim, aí as missionárias, mas esse Jesus aí que você está falando aí que morreu, ressuscitou, quando ele ressuscitou grandão igual como ele morreu, ou ele ressuscitou pequenininho igual como ele nasceu? Uma pergunta que... né? Eu nunca pensei numa pergunta dessa, né? Eu acho que quem está assistindo a gente aí também, pastor, nunca imaginou numa pergunta dessa. E eu parei assim, sabe? Falei, olha... Que pergunta, né? E nós esclarecemos a dúvida dele naquele momento. E esse mesmo Senhor que fez essa pergunta para nós logo no início, quando nós chegamos ali, hoje ele prega na igreja. Olha. Ele faz abertura de culto, ele tem uma sabedoria, ele já leu a Bíblia mais de 3 vezes, de ponta a ponta. Ele tinha um problema de visão, precisava de óculos, nós levamos o oftalmo lá. Conseguimos o óculos para ele. Hoje ele já lê a Bíblia e ele fez a alfabetização de adultos. Ele participou do curso de alfabetização de adultos através da Bíblia que nós demos lá no povoado. Ele está lendo super bem, pastor, ele prega, ele ministra. É a coisa mais linda. Então, assim, já valeu a pena. Você já até pensa, como eu vou voltar? Entendeu? O coração de vocês realmente está lá, né? Na comunidade, no povo. E como que Deus tem feito. Isso é só um pedaço, né? Daquilo que Deus vem fazendo, né? Na vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, assim, algo que tem me chamado bastante atenção, que até eu quero levar até para a nossa igreja lá, a gente tem um grupo de oração lá, né? E às vezes a gente fica assim, o que eu vou falar para o grupo de oração para eles interceder, né? Porque às vezes você sempre vai colocando algumas coisas, mas às vezes são pedidos alguns aleatórios, assim, né? Mas conhecendo essa realidade que vocês estão passando aqui para nós, eu queria que vocês aqui, antes da gente entrar numa outra parte aqui, eu queria que vocês deixassem uma mensagem assim, para um grupo de oração. Esse grupo de oração, a gente, pelo menos na nossa igreja, a gente formou ele, eu lembro de 3 irmãzinhas orando. Hoje a gente tem um grupo de 20 e poucas pessoas. Glória a Deus. Né? E às vezes, as pessoas, às vezes, vai passando o tempo, vai se esquecendo um pouco, sabe, de como é importante você interceder pela vida de um missionário que está lá no campo, né? Todas essas dificuldades que vocês apresentaram, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse grupo de oração que existe em algum lugar, que desenvolve, né, dentro da sua igreja local, a importância deles estarem orando pela obra missionária, pelos missionários, né, e assim por diante, pelos projetos, para que eles entendam a força que eles têm,
né? E aquilo que Deus está fazendo lá sempre tem, sabe, sendo regado pela oração, né? Firmados pela palavra, mas regados pela oração. É a base, é a nossa base, né, diária. É o que nos sustenta. Então, o grupo de oração, né, as igrejas que estão aí, o que nos sustenta não é o dinheiro, não é, né, os mantenedores, o que nos sustenta no campo é a oração. Se a gente não tiver intercessor, se a gente não tiver quem esteja orando por nós, né, pelos campos, pelos missionários, a obra não flui. Não flui, porque a gente não aguenta, né? A obra, para acontecer, precisa do missionário. E o missionário tem que estar lá, e para ele conseguir, ele precisa da oração, porque é a oração que vai mover tudo. Porque através da oração vem o recurso, através da oração renova o nosso espiritual, o nosso emocional. Então a oração é a base. Então nós precisamos, né? A gente brinca, a gente precisa das irmãs do coque. Sabe, aqui, os irmãos mesmo que estão ali no culto de oração, esses que estão ali, agora já são 20 e poucos, né? Que estão ali orando, é isso que sustenta a gente no campo. E é muito importante orar, lembrar de orar, né, pelos missionários, pela obra missionária. Né? É importantíssimo, porque é o que sustenta a gente lá, é a oração. A oração, ela precisa ser específica, detalhada, sabe? A gente tem ministrado muito isso, né? Porque nós, no nosso dia a dia, no nosso ativismo, na nossa correria, a gente está acostumado a entrar no carro, Senhor, eu estou indo ali para o meu trabalho, abençoa, em nome de Jesus, amém. Coração com pressa, né? Eu vou almoçar, Senhor, obrigado pelo alimento que nunca falta, em nome de Jesus, amém. Né? Então a oração, ela precisa ter detalhes. Sim. Então a todos os que oram pelos missionários, que intercedem, né? Que são aí a base do ministério, né? De pastores, de igrejas, né? Que sustentam a igreja na oração, seja específico, sabe? Senhor, olha, toca na vida, no emocional dos missionários. Né? A gente vê muitos missionários depressivos, com crises de ansiedade, com problemas emocionais. Né? Então Deus toca no emocional dos missionários, né? Alivia o peso, alivia a carga. Olha, Deus toca na saúde, quantos missionários doentes. Né? Nós mesmos, pastor, nós tivemos uma bateria de exames aí esses dias atrás, esses meses atrás. Tava com vitamina baixa, com ferro baixo, colesterol, gordura do fígado, meu Deus do céu, né? Então, assim, orem pela saúde dos missionários, orem para que Deus envie os recursos. Deus sabe onde estão os recursos, nós não, mas Deus sabe, só Deus envia os recursos, o financeiro, o recurso para a manutenção dos missionários, pessoal, né? Porque o missionário precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa de um remédio, precisa do combustível do carro para poder fazer a obra. Então, o financeiro pessoal do missionário, o financeiro dos projetos para que continue, né? Fluindo, acontecendo. Então, sejam irmãos específicos. Esse seria, eu acho, o nosso pedido, né, na oração. Seja específico na sua oração, né? Fala o nome lá, se você conhece o missionário, toca lá na vida da irmã Alcione, da missionária Alcione, que está lá no Amapá, no Macapá, o pessoal que está lá, né? E Deus ouve orações, então. Por essa causa, me coloco de joelhos, né? Precisamos colocar uns 180 nomes lá. Legalista, né? Legalista, aqui, ó. É responsável por orar para esses irmãos aqui. É isso aí. Mas isso é interessante. Sim. Isso é interessante. Pegar mesmo o nome de missionários e distribuir para os irmãos. Ó, essa semana você vai orar por eles, por esses daqui. Você vai orar por esses. É muito legal isso. Sim. Fazer essa estratégia. essa dinâmica, né? Com um grupo de oração na igreja, nos cultos missionários, né? Sim. Distribuir nomes de missionários, ó. Uma dica boa. Uma dica boa para os cultos missionários, porque a gente já fez orando por países, né? A gente já fez também causas específicas assim, mas nunca tinha colocado o nome dos missionários. Pode colocar os nomes, né? E orando, legal. E de repente trocando, né? As pessoas vão trocando. Legal. Nossa, a gente fica muito feliz, pastor, quando a gente recebe um áudio de oração. A gente muito. Fica emocionada, assim, porque às vezes a gente está lá numa batalha, né? Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, um momento difícil, e de repente chega um WhatsApp lá, que só tem WhatsApp lá, né? Só tem Wi-Fi, então a gente não consegue receber uma ligação normal.
Dá nem pra gente fazer uma videoconferência. Ó, o sinal tá ruim. É verdade, o sinal é. Sinal tá... Se ameaçar chover lá, a gente já ficou 3 dias sem energia, né? Então perde o contato com a família, com tudo, que é difícil. E aí a gente olha lá um áudio de oração, lá 2 minutinhos de oração. Nossa, aquilo... Dona Antônia. Dona Antônia sempre faz isso com a gente e outros amigos, né? Então, façam isso, irmãos. Manda um áudiozinho de oração lá para o missionário lá. Isso acalma o nosso coração, nos encoraja a prosseguir. Diante de tudo isso que vocês já mencionou para nós, do que Deus vem fazendo, os projetos que já tem, vocês ainda têm mais sonhos para aquele lugar ainda? E você, o que ainda está no coração de vocês? Vocês falam, não, quero... Não, isso aqui, eu tenho um sonho para esse lugar. Sabe aquela história, né? A gente falou sobre isso. Quando Jesus chega, né? O Evangelho chega, ele muda a realidade do lugar, né? E o que a gente quer é isso. É que continue mudando a realidade do lugar. Lá não tem nenhuma lanchonete. O que a gente tem no coração? A lanchonete Semeando no Sertão. Eita! Porque além de proporcionar, né, coisas gostosas, nós vamos gerar emprego. Vamos gerar renda. Vamos gerar renda no Famílias. lugar, né? Aí, a justiça, né? A justiça chega para o lugar. A dignidade chega. Dignidade, esperança, né? Muda tudo. Muda tudo. A mentalidade das pessoas, né? Daquela de realmente de se compadecer pelo próximo. Isso. Um espaço saúde. A gente quer salas para receber dentistas, porque a gente tem amigos, né? Equipes de dentistas que são missionários, tô indo aí. Então a gente quer um espaço, porque lá não tem. Então, um espaço saúde. A gente tem um projeto de fazer academia. Hoje nós temos uma área de 2.160 metros quadrados. São 13 terrenos. Nós temos. Em Poço Comprido. Em Santa Filomena nós também conseguimos, através da MISPA, de parceiros, adquirir um terreno para a igreja de Santa Filomena também, que ainda não tem prédio próprio. Conseguimos perfurar um poço no terreno de Santa Filomena, no meio da cidade. Deu ar. Né? Com 8 metros, pastor. 8 metros? O outro 34 já estava achando. 8 metros, explodiu, foi coisa mais linda. Então a gente tem um sonho de construir. A igreja de Poço Comprido já foi, né, construída, já estamos fazendo os cultos lá. Mas a gente tem o sonho de construir a igreja de Santa Filomena também, né? Então é academia, lanchonete, quadra poliesportiva, quadra de areia para jogar. Como que é, Nicole? Beach tennis. A gente quer isso. A gente quer isso. Por que não? Né? As pessoas falam, vocês vão investir num lugar velho desse? Por que não investir? Por que a gente não investiria? Se Deus é o dono dos recursos e Ele está nos dando a direção para fazer, nós vamos fazer da melhor maneira possível. Né? As pessoas entram dentro da nossa igreja lá em Poço Comprido e eles falam que não parece que eles estão em Poço Comprido. Porque a gente quis fazer tudo do melhor, para o Senhor. Por que não fazer? Né? Se Deus está enviando os recursos, vamos fazer o melhor. Então as quadras, alojamento para receber equipes, né? A lanchonete, a academia, salas para informática, aulas de música, a educação para as crianças, o reforço escolar. Balé, meu sonho. Meu sonho é balé para as crianças. E fora que, assim, se vocês fazerem, né, um olhar, né, para trás para tudo isso que aconteceu, a população deve estar super feliz, assim, algumas pessoas que foram beneficiadas por esses projetos, né, eles estão tendo uma realidade que não tinha antes. E isso que eu acho lindo do Evangelho é a invasão do reino de Deus. A retomada. Porque os sonhos são diferentes deles. Se você olha, é a retomada do reino de Deus, porque você vê quando Cristo vem, ele vem justamente para isso, para retomar o governo dele sobre todas as coisas. E o mais legal ainda que ele faz é o quê? É devolvendo ao homem a sua capacidade de administração sobre os recursos, a responsabilidade sobre as pessoas. E eu vejo isso, o que vocês estão fazendo ali é aquele missionário que vai anunciando as boas novas do reino e fala, tá chegando o reino de Deus.
E ele está vindo, ele tem coisas boas para nós. E você vai mostrando Cristo. Eu achei muito legal que a Camila falou, que, tipo assim, nós mostramos Jesus de uma forma, demonstrando Jesus. Porque uma coisa é você falar sobre Jesus, mas demonstrar Jesus é os pequenos cristos entrando na realidade da vida das pessoas. E sabe, ver isso é lindo. A história de vocês, assim, é impactante, né? Porque a realidade que vocês viviam aqui, né, dentro do conforto, abrir mão de tudo, renunciando, e ver o cuidado de Deus, os testemunhos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês são a força que motiva outras pessoas a falar, não, vale a pena a gente lutar pelo Evangelho, lutar pela vida de pessoas, para mudar a história de pessoas. Né? E quantas pessoas tiveram as suas vidas mudadas, transformadas, né? E a gente está partindo para o final aqui, para pegar lá você. Um íconezinho lá. Mas é muito legal a história de vocês, eu estou muito feliz, né? A expectativa era muito grande da gente conversar, né? A gente espera que tenha gravado tudo, né? Que não tenha acontecido uma falha, mas assim, mesmo que se a gente deu alguma falha técnica aqui, pelo menos nós fomos ministrados por Deus pelo aquilo que vocês vêm fazendo naquele lugar, né? E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final, né? De vocês, além do que vocês já falaram para o nosso grupo de oração, né? Para os grupos, né, de outras igrejas também. Algo que a gente precisa saber, né? Às vezes nós precisamos realmente ser impulsionados muitas vezes, né? Por que a gente tem que continuar lutando? E aí eu aproveito para você falar, talvez, direcionar talvez um pouco os amigos. Porque eu percebi muito, assim, a gente, quando eu entrei na igreja, eu não era da IPR, eu era de Presidente Prudente, de uma outra denominação, e quando eu entrei, eu achei fantástico, cara, uma instituição missionária, que a gente só vê, assim, lá nas redes sociais e tal, mas, cara, muito perto aqui da gente, uma base missionária, e aí você tem a oportunidade de você trabalhar missões na igreja local. E aí, já tinha algumas pessoas formadas pelo amigo da nossa igreja, só que não estavam, de certa forma, desenvolvendo. Aí eu fiz o curso, falei, não, gente, vamos colocar esse negócio para funcionar, vamos fazer um conselho missionário, e sabe, aí conversando com outras pessoas, eles motivaram a gente a fazer. Só que eu percebo que, às vezes, as pessoas se sentem, às vezes, desmotivadas, né, talvez, eu acredito que nem seja, talvez, a falta de criatividade, mas, às vezes, realmente um entendimento profundo do que é a missão, da importância deles, porque eles são a ponte entre vocês e a igreja local. E a gente, se a gente conseguir comunicar isso muito bem, a gente vai fazer florescer mais ainda o Evangelho, né, nos lugares mais distantes aí. Qual que é a importância do amigo, né, para uma igreja local, para fortalecê-los na sua fé, na sua dinâmica, na sua apresentação, o que eles precisam entender de uma vez por toda, para que eles possam continuar e fazer isso com vontade, com ânimo. A gente gosta muito de dizer, pastor, que a nossa maior motivação, né, na verdade a nossa única motivação, quando nós fomos por sertão, nunca foi montar um time de futebol, nunca foi perfurar um poço artesiano, nunca foi montar uma horta, uma agricultura familiar. A nossa maior motivação sempre foi Jesus, sempre foi apresentar Jesus, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Como você disse, quando eles conhecem Jesus, eles são transformados, né? De dentro para fora, de fora para dentro. E as outras coisas que a gente consegue conciliar, né? Fazer caminhar junto, é porque Deus é bom. É porque Ele é bom, é porque Ele nos presenteia, né, com essas outras ações. É porque através dos projetos a gente consegue gerar um pouco mais de relacionamento com as pessoas. Isso a gente gosta de deixar sempre muito claro, né? Esse é sempre o desejo do nosso coração, é falar de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas da nossa vida e ministério. E a gente passa isso para os amigos também, porque às vezes eles entram em contato com a gente, né? Manda um videozinho, manda um alô para a igreja tal, nós vamos falar de vocês esse final de semana. Então, como é importante os amigos, os agentes da igreja local entender isso, né? Que nós missionários estamos ali no campo servindo e que a nossa maior motivação é Jesus e que eles precisam passar para a igreja isso, que os missionários estão ali servindo a missão que é do Pai. E o quão importante é o trabalho de vocês de repassar, de ajudar a gente a anunciar isso. Né? É muito importante,
O AMIL, ele ajuda a gente a anunciar aquilo que o Senhor já tem feito e aquilo que Ele ainda quer fazer. Né? Então, assim, a igreja precisa conhecer. Muitas igrejas não conhecem o trabalho missionário. Infelizmente, muitas igrejas da nossa própria denominação não conhecem a MISPA. Não sabe o trabalho relevante que a MISPA tem feito, né? Eu acredito que hoje a MISPA é uma instituição que mais abre campos, né? No mundo todo, porque a MISPA está no mundo todo, né? Os missionários. Então, assim, o trabalho dos amigos em divulgar, em compartilhar, em apresentar é de suma importância para que o reino cresça, sabe? Para que o reino do Senhor se expanda. E nós louvamos a Deus, somos muito gratas pelo trabalho que todos os agentes da igreja local fazem, né? E tem nos abençoado, tem nos alcançado. Nós temos o privilégio, nós como Igreja Presbiteriana Renovada, de termos uma agência missionária, né, da nossa denominação. Isso é um presente. E o que precisa, o que a igreja tem que entender, agora falando da nossa denominação, é isso. Que missão é um presente, que o nosso Deus é um Deus missionário. Quando as pessoas têm essa clareza na palavra, que o Deus que a gente serve é um Deus missionário, ela começa a se apaixonar pela obra missionária. Sim. Né? Então, o AMIL tem esse papel. Eu enxergo isso porque nós também, no campo missionário, a nossa igreja também tem AMIL. Né? A nossa igreja tem todo terceiro domingo do mês, né? Nós temos o nosso culto de missões. Nós somos uma igreja missionária. Poço Comprido é uma igreja, né, que mantém outros missionários. Olha. Santa Filomena também. Santa Filomena também. Nós temos AMIL, né, em Santa Filomena, e todo o terceiro sábado do mês é o culto de missões. Então eles levam outros campos, outras necessidades. Então as duas igrejas são igrejas missionárias. A nossa visão é essa, de missionário sustentando o missionário. Então não tem competição. Sim. Não pode haver competição. É um reino. E eu preciso me colocar no lugar, né, do meu irmão, do meu amigo, do meu colega missionário, sentir as dores deles. Então, o AMIL na igreja faz isso. Tem que levar a igreja a amar missões. E a gente tem visto isso, né, tanto em Santa Filomena como em Poço Comprido, esse despertar para a obra missionária, para os países não alcançados, sendo que o sertão é um lugar não alcançado, é um povo não alcançado. Nós temos mais de 6.000 povoados ali ainda que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Então, o AMIL, né, esse agente, e ele não pode ser um agente 007, ele precisa, né, proclamar para a igreja, né, declarar para a igreja o que Deus está fazendo nos campos missionários, né? Porque a igreja local faz parte do crescimento. Então, tudo que a gente está conquistando lá, a igreja local aqui faz parte disso. Aqueles que estão segurando as cordas, né? O AMIL que está ali segurando a corda, está falando dos projetos, está orando, né? Estão orando pelos missionários, estão ganhando almas junto com a gente lá, né? A gente fala assim, né? Um dia nós vamos nos encontrar todos no céu, amém? Eu espero que sim. E algumas pessoas vão encontrar os nordestinos lá falando: oxente, cheguei, oxente, consegui, né? E esse nordestino vai olhar para essas pessoas e vai dizer: olha, eu quero te agradecer, porque um dia você foi uma igreja que ofertou em missões, um dia você foi uma igreja que orou por missões, um dia você foi uma igreja que falou de missões. E se eu estou aqui hoje foi porque vocês impulsionar os missionários para estar lá e falar de Jesus para mim. Verdade. Então,
a gente vai se encontrar. E vai ter os nordestinos, os paulistas, vai ter os paranaenses, vai ter os de outros países, de outras nações. E nós vamos encontrar todos juntos lá e vamos nos olhar, vamos falar, poxa, eu já orei por você. Amém, amém. Que bom a gente poder ter essa conversa aqui. Eu acredito que isso foi muito esclarecedor para nós. E eu até pedi para vocês falar um pouco sobre o Amil, porque eu lembrei agora que foi uma pergunta uma vez de uma pessoa de dentro do grupo do nosso Amil lá, que tem o pessoal do Brasil inteiro, né? Eu lembro que uma delas fez uma pergunta porque houve uma apresentação, tipo de um videozinho, onde eu mostrava um projeto missionário acontecendo. E o projeto missionário tinha a ver mais com essa questão de algo para a comunidade, né? Não estava ali a pregação sendo pregada, alguma coisa assim. E a pergunta que ele fez lá foi o seguinte, assim, que a pessoa fez: deixa eu entender um pouco aí, porque todos os vídeos que eu vejo aqui, eu não vejo, às vezes, pregando nada sobre o evangelho, eu vejo apenas postando vídeos de algo que está acontecendo, um projeto lá de dança, né, entre as crianças, de futebol, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Qual que era a visão que essa pessoa tinha de missão? Porque missão não é só pregar o evangelho, é mudar a realidade de um lugar, da vida das pessoas também. Foi como a Camila disse, foi demonstrar Jesus, não foi apenas falar de Jesus. E isso que vocês têm feito lá, e têm falado aqui para nós hoje aqui, tem sido bastante esclarecedor de que há pregação do evangelho, mas existe uma obra também sendo feita, né? Aquilo que o Tiago fala, né, sobre a questão de você apresentar sua fé, mas você também apresentar suas obras. E obras estão sendo feitas lá, e são obras que estão sendo feitas a partir de Cristo, da pregação do evangelho. Essas perguntas que são feitas, né, é uma realidade que você, até para responder, você precisa de pensar antes, porque fala, agora eu vou falar sobre o rei. O rei não chegou. Eu vou falar sobre o rei agora. E se eu falar qualquer coisa, ele vai entender um Jesus diferente. Entendeu? Ele tem que realmente conhecer quem é Jesus. E Jesus, eu acredito, está sendo apresentado lá, a gente vê pelos testemunhos que vocês estão contando aqui. E eu quero agradecer vocês por esse tempo, por essa conversa que a gente teve aqui, por esse esclarecimento, né? Perdoa, a gente talvez, né, chocou alguma coisa assim, com alguma pergunta, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, espero que Deus continue fazendo ainda mais esses sonhos que Deus tem colocado no coração de vocês, de expansão, que esses projetos possam vir à luz, né, mediante o povo de Deus entrando em ação, em oração, em contribuição, tendo consciência realmente daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, né? E eu quero agradecer vocês, quero deixar uma lembrancinha para vocês aqui. Não sei se vai ser muito útil lá. Eita, Deus. A gente pode abrir? Pode, a gente gosta de abrir. Eu não sei se vai ser muito útil lá, porque... Nossa, eu já gostei dessa. Vocês colocaram no lugar lá. Que lindo! É assim, ó. A gente põe aqui, né? Ó, deixa eu mostrar pro pessoal ali, ó. Ó, que legal. Que lindo, obrigada, pastor. Obrigada, que lindo. Muito obrigada. A gente produziu isso aí para vocês. Que legal. Para vocês poderem levar uma lembrança, né, da nossa igreja, da IBF da Vila Rodrigues, que está engajada em missão, que acredita, tem pessoas envolvidas, né? A gente tem uma igreja forte e a gente espera que talvez essa conversa nossa aqui, que a nossa igreja continue sempre assim se envolvendo cada vez mais com missões, que outras igrejas possam desenvolver ainda mais, né? A gente é uma forma da gente ajudar e pensar em vocês, né? Espero que Deus possa realmente continuar prosperando a vida de vocês. Amém. A gente está muito feliz, obrigada pelo convite, para nós é uma alegria, é o primeiro podcast, né? A gente está muito honrada mesmo, muito feliz, e é bem isso que o senhor falou, Jesus para nós é o centro de todas as coisas, né? A gente coloca ele no centro de todas as coisas. A gente, às vezes até vai pastores lá, pessoas assim, falando, olha, tem alguma linha teológica que vocês seguem, né? Tem. A gente sabe que tem os calvinistas, os irmãos que gostam, né? Os armenianos, e aí a gente fala, olha, tem-se uma linha teológica, Jesus. Fala sobre Não tem erro. Não tem erro, vamos falar sobre Jesus, sabe? Olha, a gente até brinca, a gente fala assim,
Eu não estou preocupada se eu vou ser arrebatada antes, durante ou depois. O que eu quero é subir. Então Jesus para nós é o centro de todas as coisas, né? E nós agradecemos aí por essa oportunidade, o privilégio de estar com vocês. Amém. É um privilégio mesmo. Nosso coração está muito alegre. Eu já estava emocionada aqui quando a gente começou, já quis chorar. Meu Deus! É muito gostoso compartilhar daquilo que Deus tem feito. É muito bom, né? E revivendo, né, a história de tudo que Deus está fazendo naquele lugar, e a gente sabe que Ele vai fazer ainda mais. E a igreja tem que ser relevante onde ela está. E a gente conversando, né, acho que foi ontem, falando se a igreja saísse de lá, qual seria o legado? As pessoas vão sentir falta? Né? Qual é o legado que a gente vai deixar? Então a igreja tem que ser relevante onde ela está, né? Sim. Vocês aqui, a gente lá, e aonde chega o reino, o negócio é transformado. É algo que está queimando no meu coração, sabe? Assim, a chegada do reino de Deus. Tipo assim, a gente, sabe, sendo aqueles agentes de Deus, anunciando para as pessoas, ó, tá chegando o rei. Tá chegando o rei. Porque quando a gente pensa nessa questão de rei, né, de reino, a gente está falando assim, um rei está chegando, então um novo sistema de governo está chegando, uma nova forma de viver, uma nova realidade, que deixa as pessoas tipo assim, como é que vai ser? Quem é esse Jesus aí? Quem é esse rei que vem? E aí depende muito da pregação, qual é o evangelho que a gente está pregando. E eu acho que é por isso que Paulo, ele sempre enfatizou, ele sempre ficou muito bravo. Eu lá estudando esse dia, eu falei, gente, ele ficou muito bravo com a igreja, acho que é os Gálatas. Ficou muito nervoso com a igreja. Uma bronca, vocês né? estão pregando um outro evangelho, não pode. Que é isso? Não, é Cristo. Não, é Cristo. E a gente vê assim, ó, sabe? A forma como a gente está pregando, como nós estamos apresentando Jesus diz tudo, né? Sobre a realidade de como está o lugar. Então, se a gente olha para o lugar de onde a gente está e não está revelando muito o reino de Deus, a gente precisa ver quem é o Jesus que nós estamos apresentando ali. É porque o dia que a Anne e a Camila saírem de Poço Comprido e de Santa Filomena, porque a gente não sabe até quando nós estaremos ali, né? Nós estamos debaixo da direção do Senhor. O dia que nós saímos dali, vai continuar um povo ali apaixonado por Jesus. Sim. A Ana e a Camila saiu, né? Legal, talvez eles vão olhar com carinho, vão lembrar de coisas boas que nós estivemos presentes ali, mas o principal ali é Jesus. Eles vão continuar apaixonados por Jesus. Amém. Então, e a gente quer deixar também um convite, viu, pastor? Amém. Vai visitar o sertão, a nossa casa, Poço Comprido, Santa Filomena, leva a Nicole lá, para ela pregar, ministrar lá, dormir na rede, viu, Nicole? Não, a gente põe ela na cama. Põe na cama, né? Pronto, a gente põe na cama. Então vocês são os nossos convidados para estar com a gente lá. Quem está nos assistindo também, entre em contato com a gente, estamos à disposição para mais informações. Segue o nosso @ é o Missões Semeando no Sertão, tudo junto, Missões Semeando no Sertão. A gente está começando agora também no YouTube, Semeando no Sertão, tem alguns videozinhos lá também. Acompanhe a gente nas redes sociais, é bênção. Amém, amém. Gente, nós agradecemos vocês por esse tempo de estarmos aqui sentados com as nossas irmãs aqui. Foi muito difícil trazê-las para gente conseguir conversar. E que bom que a MISPA promoveu esse encontro de missionários aqui para poder a gente ter essa oportunidade aqui. E que vocês comentem, curtem, compartilhem com outras pessoas, compartilhem com a sua igreja e desenvolvam a missão. Eu acho que cada um tem uma parcela de cooperação. Que Deus abençoe a vida de cada um. Agradecemos mais uma vez vocês. Que Deus possa prosperar a vida de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Um cheiro!